amanhã é para vir os pais e os filhos. A cobra vai fumar, irmãos. Pais e filhos. Viu, Lucas? Amanhã é nós aqui. Duda também é para vir? Duda, cadê você? Amanhã é nós aqui. Nós três. Isaías 46, 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Agora Apocalipse capítulo de número 13, verso de número 8. Eu não vou ler todos os versículos que eu tenho para ler. Apocalipse 13, 8. A palavra do Senhor diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então diga comigo: Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe, irmãos, como eu disse, eu não vou pregar, eu quero andar um pouco na Bíblia com você hoje, contando algumas histórias. Como nós acabamos de ler em Isaías capítulo 46, nós temos um Deus que antes de começar tudo no mundo natural, Ele já concluiu no mundo espiritual. Nós temos um Deus que não começa nada antes sem ter terminado. Você está aí? Diga amém. Ele não começa nada antes sem que Ele já não esteja terminado. Até porque o nosso Deus, Ele não se move no tempo cronos. O que é o tempo cronos? É o tempo do relógio. É o tempo de horas do nosso relógio. Deus se move no kairos. E Deus, Ele vai na eternidade, Ele vai no presente, Ele vai no passado, Ele está no futuro, na mesma velocidade que Ele que é a luz, que é o vento. Então Deus se move, presente, passado e futuro, no mesmo instante. Deus não está limitado como nós estamos. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no verso número 1, a palavra Gênesis quer dizer princípio, Bereshit, princípio. A Bíblia diz em Gênesis 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, não é o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro versículo da Bíblia está em Efésios. Por quê, pastor? Até porque a Bíblia não está em ordem cronológica. A Bíblia que eu e você lemos, ela não está na ordem dos acontecimentos e dos fatos. Ela não existe separação entre capítulos, versículos e livros. O padre João Ferreira de Almeida que fez isso. Para quê? Para facilitar o nosso entendimento. Mas é preciso que você entenda que antes de criar o mundo, antes de criar todas as coisas, Deus já matou o cordeiro, Deus já imolou o cordeiro, Ele já fez uma oferta. Deus começa todas as coisas fazendo uma oferta. Ele mata o cordeiro, Ele pega aquele cordeiro e o oferece como uma oferta de adoração. Sabe, querido, e esse cordeiro no Antigo Testamento, ele é uma tipologia de Cristo. A terra de Gênesis 1:1 é a terra dos dinossauros. Talvez você possa falar assim, mas os dinossauros viveram há quantos bilhões de anos? É verdade, porque a terra de Gênesis 1:1 é a terra onde habitavam os dinossauros, como está escrito, como Jó descreve no livro de Jó, no capítulo 40, do verso 15 ao 24. Então o que aconteceu na terra de Gênesis 1:2, pastor? Aconteceu que a terra, com a queda de Lúcifer, quando Deus lança Lúcifer das regiões celestiais sobre a terra, Lúcifer causa um caos na terra. A Bíblia diz que destrói tudo. Lúcifer destrói tudo, inclusive enterrando o ouro, inclusive enterrando prata e coisas preciosas debaixo da terra. E com essa destruição, que alguns cientistas dizem chamado Big Bang, alô? Então alguns dizem que é o Big Bang, mas nós sabemos que teologicamente a maioria dos teólogos afirmam que esse Big Bang é
É o choque de Lúcifer com a terra. E nesse choque, a terra se tornou sem forma e vazia. E eu preciso que você entenda que em Gênesis 2:2, quando ele começa a dizer assim, e a terra estava sem forma e vazia. Não, Deus não cria nada sem forma e vazio. Deus não cria nada, sabe, Deus não cria um caos. Deus cria todas as coisas de forma perfeita. Mas no original é escrito assim, e a terra se tornou sem forma e vazia. E a partir daí, de Gênesis 1:2, você começa a ver Deus estabelecer todas as coisas para estabelecer o seu propósito eterno. Propósito esse que está escrito lá em Efésios, no capítulo 3, no verso número 20. Qual era o propósito? Paulo diz que, Efésios 3:20, Paulo começa falando da dispensação do mistério. E o que é a dispensação do mistério? É o Cordeiro escondido, é o Cristo que não foi revelado, é o Cristo que seria revelado, é o Cristo que ainda haveria de se manifestar para completar essa obra, o Cristo encarnado. Depois, Paulo passa pela dispensação da graça, onde Cristo e a igreja se unem para executar esse propósito. Você está aí? Diga amém. Está conseguindo me acompanhar? Diga amém. Então, Paulo fala de um Cristo que é mistério, e agora, nessa dispensação do ministério, e agora, na dispensação da graça, esse Cristo se manifesta, se une à igreja, para que o propósito eterno de Deus seja completo. E se você for ler Efésios capítulo 1:10, ele termina finalizando na plenitude dos tempos. E qual será a plenitude dos tempos, pastor? Será quando os 7 selos de Apocalipse dará início à dispensação da plenitude dos tempos. Quando for aberto os 7 selos, quando a Bíblia diz, quem poderá abrir os 7 selos? Quem poderá fazer isso? E aí aparece Cristo, que até naquele momento está oculto no céu. E aí eles cantam, levantai, ó portas, levantai, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é o Rei da Glória? E aí alguém responde, o Senhor é o Rei da Glória, poderoso, aquele que foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Aleluia! Então, aí começa a dispensação da plenitude dos tempos. O fato é, irmãos, que o homem é a coroa da criação de Deus. Diga para o seu irmão, você é a coroa da criação de Deus. Fala para outra pessoa, fala para ele assim, você é a mais pura obra de arte que Deus fez. O homem é a coroa da criação de Deus. O que Deus faz então com esse homem? Deus organiza a terra, Deus organiza tudo, planta um jardim e coloca o homem naquele lugar. E diz para o homem, olha homem, você não precisa lavar a terra, você não precisa fazer nada, você só precisa comer, você só precisa desfrutar de tudo que eu estou te dando. E ele diz mais para o homem, governe. Exerça domínio. Exerça governo sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre as plantas, sobre os répteis, sobre tudo. Exerça domínio. Fala comigo, exerça domínio. Diga governo. Diga Deus fez o homem para governar sobre a terra. Qual é o problema, pastor? O problema é que o homem peca. Adão dá ouvidos à voz de Eva e come da árvore que não deveria comer. Adão e Eva preferem andar independente de Deus. Adão e Eva preferem andar longe de Deus. Porque Deus diz para ele, olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, Adão e Eva comem daquele fruto, não caem mortos fisicamente, mas morrem espiritualmente falando. Agora, o homem não pode mais ter comunhão com Deus. O homem não pode mais, se aproximar de Deus. Por quê? Porque agora Deus é santo. Deus é santo, separado. E o homem agora é pecador. E Deus, sendo santo, não tem como mais ter comunhão com o homem que é pecador. O que Deus faz? Deus os expulsa do jardim. Coloca querubins na entrada do jardim. E não tem mais como o homem fazer o caminho de volta. Não tem mais jeito. E nesse contexto,
Separação, nesse contexto de morte, morte quer dizer separação e não extinção. Então Adão e Eva não deixaram de existir. Quando eles morreram, eles foram separados de Deus, não mortos fisicamente. A morte física é uma consequência do pecado. Você está aí? Diga amém. Amém. Até porque eu e você nunca morreremos. Amém. Nós viveremos eternamente, ou com Cristo, reinando sobre a terra, ou viveremos eternamente no lago de fogo com Satanás, com seus demônios, com o anticristo, com a besta, com o falso profeta. Vou falar disso no último domingo do mês. Então, querido, você precisa entender que você é como Deus, você é eterno. Você existe antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 3, que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo. Essa carcaça que você está nela, olha para o seu irmão e fala assim, essa carcaça que você está nela, é somente algo para manifestar a glória de Deus na terra. Diga para ele, cuide dessa carcaça. Diga para ele, passa perfume, escove os dentes, faça a unha, penteie o cabelo, use roupas bonitas, não coma gordura, refrigerante, doce, faz uma caminhada. Então, querido, você precisa entender que você é um ser espiritual. Você existia antes da fundação do mundo e você vai existir na eternidade. O corpo físico é somente uma passagem que você tem sobre a terra. E eu quero dizer algo para você. Aproveite essa passagem que você está nessa terra. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide da sua casa. Viva o melhor que você puder. Faça a obra de Deus, porque existe um tribunal onde todos nós daremos conta, não só da nossa vida, mas também de tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Adão peca, perde o propósito. O que Deus faz? Deus levanta Noé e diz, Noé, construa uma arca. Construa o quê? Uma arca. Ele constrói uma arca que simboliza a igreja, o meio de salvação para Noé e para a sua família. Tem muita gente dizendo que não precisa de igreja. Agora surgiu a igreja de avatares, né? Pastor André Valadão, não tem problema de falar isso, agora criou uma igreja de avatar. Pastor, o senhor concorda com isso? Não. Assim como eu não concordo de crente que fica em casa assistindo culto pela internet. Você precisa de igreja. Porque igreja é lugar que se batiza, igreja é lugar que você toma ceia, igreja é lugar que você tem comunhão com os irmãos, igreja é lugar onde Deus fala, é desse altar que sai a vida e a bênção para você para sempre. Aleluia! Irmãos, eu não tenho problema com internet, não tenho problema com igreja de avatar, mas cada vez mais, não é avatar que fala, metaverso. Como é que é? Metaverso. Metaverso, né, PC? Eu não tenho problema com isso. Até porque alguém me perguntou assim, pastor, você não acha que é uma forma de evangelizar? Irmão, presta atenção. Quem no Brasil já não foi evangelizado? Você quer evangelizar? Vai lá para a janela 1040. Vai lá para o meio do Paquistão, o Uzbequistão, China comunista. Vê se esse pessoal quer evangelizar lá. Lá existe igreja, nos calabouços, escondidas. Lá o povo guarda a Bíblia, sabe onde que é? Na cabeça, porque não pode ler, não pode ter Bíblia. Eu acredito numa igreja que se reúne, numa igreja que tem corpo, numa igreja onde Cristo é o cabeça. E se você que é membro dessa igreja está em casa assistindo o culto, cria vergonha, vem para a ceia, porque crente não pode perder ceia. E eu podia falar pelo menos um monte de nome de gente que eu não estou vendo aqui. E não adianta também me mandar mensagem depois do culto, dizer, pastor, não deu para ir no culto. Domingo é o dia do Senhor, não é o seu dia. O seu dia é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você quer tirar folga? Tira folga no seu dia, não no dia do Senhor.
Se você quiser fazer parte da igreja metaverso, pode fazer, o problema é seu. Ao sair da arca, Noé planta uma vinha. A mesma vinha que ele planta o destrói. Noé se embebeda. Pastor, beber vinho é pecado? Não é não, irmão. Mas se eu for olhar para o histórico da Bíblia, nunca vi alguém que bebeu dar certo. Só apronta. Noé planta uma vinha. Noé não era agricultor, ele era marceneiro. Ele planta uma vinha, a mesma vinha que ele planta derruba ele, porque ele se embebeda. E aí, ficando bêbado, a Bíblia diz que Cã tem relações homossexuais com seu pai. A Bíblia diz que Cã vai lá e tem relação homossexual com seu pai. Nossa, pastor, não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que Cã conheceu a nudez do seu pai. Vai ler na Bíblia, conhecer a nudez é ter relação sexual. Ou você acha que um pai vai amaldiçoar os netos, os bisnetos, tataranetos, só porque viu ele nu? Lá em casa todo mundo é igual índio, irmão. Agora, lá em casa ninguém amaldiçoa ninguém não. Então, Noé fica bêbado na tenda, Cã vai lá, tem relação homossexual com o pai se levanta e amaldiçoa Canaã. Canaã é o filho de Cã. Canaã é quem constrói a cidade de Canaã. Constrói uma cidade debaixo de maldição. Noé perde o propósito. Noé, se atrasa. O que Deus faz? Então Deus levanta os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E neles nós temos o sacerdócio universal, o sacerdócio de Melquisedeque. O mesmo Melquisedeque que Abraão, quando se levanta, pega o dízimo e vai lá entregar para Melquisedeque. Abraão tem a bênção, porque Deus disse para ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Melquisedeque tem o sacerdócio, mas ele vive em Canaã, ele é rei de Salém, ele vive numa terra amaldiçoada, porque Noé amaldiçoou Canaã. Então Abraão tem a bênção, Melquisedeque tem o sacerdócio. Abraão pega o dízimo, vai lá e entrega para Melquisedeque. Quando Melquisedeque recebe o dízimo, Abraão recebe o pão e o vinho. Abraão, quando Melquisedeque dá o pão e o vinho para Abraão, Abraão abençoa Melquisedeque. E não só Melquisedeque, abençoa a terra de Canaã. Canaã não é mais uma terra amaldiçoada, porque a bênção de Abraão chega até aquele lugar. E Abraão agora não é mais um homem que só tem a bênção. Quando Abraão reconhece o homem, quando Abraão reconhece Deus na vida do homem, dizimando, Abraão recebe da mesma unção que está sobre Melquisedeque. Abraão agora se torna um sacerdote do Deus vivo. Como o senhor prova isso, pastor? Antes disso, Abraão nunca ofereceu sacrifício. Depois do dízimo, agora Abraão começa a oferecer sacrifício. E entenda uma coisa, irmão, que o dízimo não existe em função da igreja. O dízimo existe em função do sacerdote. Se você traz seu dízimo para a igreja, você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Porque o dízimo não é em função da igreja, é em função do sacerdócio que aqui está. Não é a caixa de som que ora por você, não é o microfone que ora por você, não é o teclado Korg que ora por você, não é a bateria que ora por você, não é as cadeiras que ora por você. Então, todas as vezes que você for trazer o dízimo nessa igreja, traga na igreja, mas entenda que o dízimo existe em função do sacerdócio. E todas as vezes que você dizima, todas as vezes que você traz o seu dízimo, você recebe da mesma unção, você recebe da mesma autoridade, você recebe do mesmo fluir que está sobre o sacerdote, sobre a sua vida. Amém. Abraão, Isaque e Jacó. Temos aqui um sacerdócio universal. O que a Bíblia diz? Que eles falham. Então Deus levanta uma nação de sacerdotes. Adão falha, Eva falha, Noé falha, Abraão, Isaque e Jacó falha. Deus então diz: vou levantar uma nação de sacerdotes. Deus levanta Israel. Israel falha. Israel falha. Deus queria ter uma nação, Deus queria ter, através de Israel, através das 12 tribos, Deus queria que eles governassem a terra, uma nação real, que governaria tudo, e que todos iriam até eles para pedir conselhos. Eles falham, eles não querem. A Bíblia diz então que Deus levanta o terceiro tipo de sacerdócio, o sacerdócio consagrado. Das 12 tribos, Deus tira uma tribo, a tribo de Levi, e escolhe eles para serem
sacerdotes. Levita não é aquele que canta. Ah, pastor, eu sou levita na casa do Senhor. O que você faz? Eu canto. Está errado. Levita não canta. Quem canta é músico. É cantor. Quem canta é cantor. Quem toca é músico. Preste atenção, olha para mim. Levita é da tribo de Levi. Deus então separa uma tribo, porque a nação de reis e sacerdotes falham. Deus separa a tribo de Levi e diz, olha, vocês serão levitas na minha casa. Eu vou construir um templo, vou construir uma igreja. Moisés vai instituir o sacerdócio e vocês vão trabalhar na casa de Deus. Então o sacerdócio consagrado é o sacerdócio levítico. Todos aqueles que trabalham na igreja são sacerdotes. A Nilma é minha secretária, recebe da igreja, ela tem um sacerdócio levítico. Eu trabalho na igreja, recebo o salário da igreja, eu tenho um sacerdócio levítico, sacerdócio consagrado. Você não recebe o salário da igreja, você tem um sacerdócio de Melquisedeque, o mesmo de Cristo, o sacerdócio universal. E a nação de sacerdotes, pastor, vai ser ainda restituída no milênio. Você está aí, diga amém. Nesse templo, Deus levanta um mediador, o sacerdote, que seria o intercessor, o mediador entre Deus e os homens. Qual é o problema de Israel? Qual é o problema das tribos? Qual é o problema do sacerdócio levítico? Eles viram para Samuel e dizem, nós queremos ser como as outras nações, nós queremos ter um rei. Diga para o seu irmão, você não nasceu para ser como os outros. Diga assim para o seu irmão, a dona Célia falava que você não é todo mundo. Queremos um rei. Samuel fica triste, vai para Deus e diz, Deus, eles não querem. Eles querem ser como as outras nações. Samuel fica triste. Deus vira para ele e fala assim, não fique triste, Samuel, porque não foi a você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim, para que eu não seja o rei sobre a vida deles. E aí, meu irmão, você já conhece a história. Eles passam por reis, passam por profetas, passam por juízes, novos templos, novos sacerdotes, e todos eles falham. Em vez de facilitar, eles dificultam as pessoas chegarem a Deus. Até que, um dia, João, o Batista, começa a preparar o caminho do Cordeiro, que havia morrido uma vez antes. Quando o Cordeiro morreu a primeira vez? Antes da fundação do mundo. E agora terá que morrer a segunda e a terceira vez. Então, quantas vezes Cristo morreu? 3. Por quê? Porque a salvação tem que ser espírito, alma e corpo. João, o Batista, era sacerdote. Ele tinha o direito de entrar no templo, pregar o evangelho. O que João faz? Por causa da corrupção do sacerdócio, João rasga suas vestes, João abandona o sacerdócio e vai abrir uma igreja onde? No deserto. João vai abrir agora uma igreja no deserto. A Bíblia diz que lá os sinais aconteciam. O povo ia para o deserto, na igreja de João, mas não ia para a igreja do sacerdote. O sacerdócio estava corrompido, recebendo propina, agindo em comum acordo com os cambistas, roubando o povo e dificultando o caminho do altar. João Batista não concorda com isso. Diz, eu não aceito, vocês são corruptos. Sabe, irmãos, as ofertas de primícias, as ofertas de adoração e de redenção estavam sendo dificultadas. Aquele que havia morrido antes da fundação do mundo, agora reúne os 12. Alô? Alô? Antes disso, só para um pouquinho. Antes disso, Jesus chega no templo, derruba as mesas, mete o pé em tudo e diz, ei, vocês estão transformando a casa de Deus em covil de ladrões. E aí ninguém entende por que Jesus fala isso.
Eu, quando era criança, me converti, eu vi os pastores dizendo assim, a igreja não pode vender livro, a igreja não pode vender salgado, a igreja não pode fazer isso, porque é comércio dentro da igreja. Eu aprendi anos vivendo com isso, e eu tinha dificuldade em vender salgado na igreja. Na nossa futura igreja vai ter lanchonete, café, pizzaria, vai ter um monte de coisa. Você vai sair do culto, vai poder jantar, almoçar, comer, fazer o que você quiser. Mas por que Jesus estava brigando? Porque, irmãos, quando as pessoas chegavam para ofertar, vamos supor que o Fábio Prioto chegasse aqui para trazer o boi dele, para ofertar para Deus. Aí o Fábio pegava aqui o boi dele, trazia lá da chácara, o boi dele nasceu, ele separou o boi, carne Angus, tomando banho, massagem, música clássica, na sombra, ração, para dar de oferta. Quando ele chegava no templo, o sacerdote olhava para o boi e falava assim, esse não serve não, vai lá no cambista, que ele tem um boi melhor. Aí ele ia lá no cambista, o cambista fala assim, esse boi seu aí não vale nada, vale R$10. Mas eu tenho um aqui bom para você oferecer a oferta. Quanto que ele vale? 100. Eu tenho que levar 90 de volta. O que ele fazia? 45 para ele, 45 para o sacerdote. O sacerdote, em vez de facilitar, dificultava. Porque Deus não aceitava ninguém que fosse ao templo e chegasse com mãos vazias. E a oferta em dinheiro? Às vezes eles vinham da Síria, vinham de outras regiões que tinham dinheiro em outra espécie. Eles tinham que ir nos cambistas, ou na casa de câmbio. Chegava na casa de câmbio, o cara falava assim, não, a oferta que o sacerdote aceita é só em tal moeda. E aí eles usurpavam o povo. E aí Jesus chega, irmão, derrubando tudo, e fala assim, vocês são uma corja de ladrões. Vocês, em vez de facilitar o acesso a Deus, vocês dificultam. E aí, meu irmão, o que acontece? Aquele que havia morrido antes da fundação do mundo, como oferta de adoração, agora reúne os 12 em um templo de sacerdotes corruptos. Assim como Samuel congregava em uma igreja onde o sacerdote não ouvia mais a Deus, não tinha discernimento, e seus filhos eram filhos de Belial. Tem muita gente que fala assim, eu não vou congregar nessa igreja porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ei, Samuel congregou numa igreja onde o pastor não ouvia mais a voz de Deus, onde os filhos do pastor metiam a mão nas ofertas, onde os filhos do pastor, na porta da igreja, tinham relações sexuais com prostitutas, e nem por isso Samuel disse, não vou congregar mais nessa igreja. Samuel ficou lá, Deus o levantou para ser um referencial naquela geração. Ei, querido, não mude da sua igreja porque você não concorda com isso, com aquilo, aquilo outro, você não vai concordar em lugar nenhum. Fique firme, se Deus te plantou aqui na Vinho Novo, fique firme aqui, porque Deus vai te fazer florescer nesse lugar. E aí, Jesus reúne os 12 e diz assim, isto é o meu corpo que é dado por vós. O seu corpo é uma oferta de primícias. O corpo de Cristo é uma oferta de primícia. O sangue, a gordura e a carne. É a mesma que você vê no Velho Testamento, libação, oblação e gordura. É a mesma oferta de Abel, as primícias. Abel ofereceu como primícia um cordeiro, o primeiro cordeiro. E a primícia é uma oferta completa em si mesmo. O que é isso, pastor? Ela tem gordura, ela tem sangue e ela tem a carne. E se você for ver a oferta de Caim, deveria ser uma oferta também de primícias. Mas ele leva o suco da uva, ele leva a farinha, mas ele não leva a gordura. E aí Deus diz para Caim, se você não proceder bem, você não será aceito? O que Caim faz? Fica com inveja de Abel, vai lá e mata Abel. Mata quem? Abel quer dizer ovelha. Abel quer dizer? Ovelha. Quando Caim mata Abel, Caim derrama sangue inocente na terra. E todas as vezes que sangue inocente é derramado na terra, há remissão de pecados. É por isso que Deus colocou um sinal em Caim, para que ninguém o matasse. Por quê? Porque Caim estava salvo. Matando Abel, ele comprou para si a sua salvação. Eu sei que sua cabeça já está assim, a 100 mil por hora. Eu sei que a sua cabeça já está a 100 mil por hora. Mas o fato é que o corpo de Cristo é a terceira oferta, é a segunda oferta, é a oferta de primícia. Quando ele parte o pão e come dele, bebe do suco da uva, ele morre como oferta
de primícias. O cordeiro pascal da antiga aliança agora é substituído pela ceia do Senhor. Agora não precisa mais matar um cordeiro. O judeu que não é messiânico, presta atenção, o judeu que não é messiânico, ou seja, que não reconhece Jesus como Salvador, até hoje, né bem? Nós fomos em Israel, o nosso guia não reconhecia Jesus como Salvador, até hoje, Esnaldo, ele mata o cordeiro, sabe, e celebra a Páscoa. Mas nós não precisamos mais, porque Jesus se ofereceu como cordeiro pascal, de uma vez por todas, como oferta de primícia. Você está aí, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Agora, depois de oferecer a segunda oferta, de morrer como primícia, só resta o caminho da cruz, onde o plano eterno de Deus será concretizado. O Cordeiro de Deus será morto, não como uma oferta de adoração ou de primícia, mas será morto como uma oferta de sacrifício pelo pecado. É por isso que os pais não precisam oferecer mais a oferta pela criança, pelo pecado, porque Jesus já é uma oferta de uma vez por todas. Mas Maria levou a oferta. Entenda que o cordeiro não será morto, mas como primícia e adoração. E agora a salvação chega até o homem por uma oferta de sacrifício pelo pecado. São as mesmas três ofertas que está em Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 2 e Levítico capítulo 3. Se você estudar Levítico capítulo 1, 2 e 3, você vai entender a base das ofertas em toda a Bíblia. E na cruz, quando Jesus está perto para morrer, ele brada: está consumado. Está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo. De onde? Por que não de baixo para o alto? Porque a salvação não vem do homem para Deus, vem de Deus para o homem. Salvação não é algo que você compra, é algo que você adquire. Salvação é graça de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, e os dons de Deus são irrevogáveis. Você estava morto, mas você ressuscitou também. Você estava condenado, mas Ele te deu a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo. E se eu estou em Cristo, agora eu posso entrar no Santíssimo Lugar. Se eu estou em Cristo, agora eu posso falar com Deus, agora eu posso ouvir a voz de Deus, agora eu não preciso mais do sacerdote. Você não precisa mais de mim, irmão. Você não precisa mais da pastora Keila, você não precisa mais do pastor Arley, mais da pastora Alessandra, para você falar com Deus. Agora você fala e Ele te ouve. Agora você pode abrir os ouvidos e Ele vai falar com você. Você não precisa mais oferecer a oferta pelo pecado, porque Cristo já é a oferta pelo pecado por você. Está consumado. Talvez você nunca soube que você nunca podia entrar no Santíssimo Lugar. O sacerdote que lá entrava tinha que entrar amarrado por uma corda. E quem gosta de tabernáculo é a pastora Keila. Ela te dá uma aula de tabernáculo. Agora você não precisa mais de sacerdote para falar com Deus. Certa vez eu estava vindo do Manso. E um irmão vinha junto comigo e ele passou na minha frente, saiu na minha frente e foi embora. E sumiu. E aí eu passei, eu falei: caramba, mas esse cara está acelerando demais. Eu andando a 170, 180, 190, não estava achando ele. Eu falei assim: sumiu. Aí de repente minha caminhonete faz assim, ó, numa curva eu estava a 170 por hora, a caminhonete estoura o pneu traseiro. E eu peguei o telefone, parei a caminhonete, quase capotei a caminhonete, paro a caminhonete, pego o telefone e começo a ligar. E ele desce e fala assim: está ligando para mim, né? Falei: onde você estava? Atrás. O que você estava fazendo? Falei: eu parei, porque Deus falou comigo que era para mim esperar você, que ia acontecer alguma coisa. Fala assim com o seu irmão: Deus fala com você. Você só precisa acreditar nisso.
Fala para ele, o véu se rasgou. Diga, eu posso falar com Deus. E você também pode falar. Por quê? Porque agora você é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Glória a Deus. Aleluia! Você agora é sacerdote. Fala, eu sou sacerdote. Você entendeu agora? Você agora é sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Falar com Deus. Deus falar com ele. E ele transmitiu o recado para o povo. Só que o seu sacerdócio é universal. O meu é o consagrado. As 11 tribos, quantas? As 11 tribos trabalhavam, levavam primícias, levavam oferta de sacrifício para a tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo mais rica das 12. Pergunta por quê? Porque era eles que abençoavam as outras 11. Como que eu vou poder te abençoar, irmão? Gemendo. Como que eu vou falar para você andar de carro novo se eu ando de carro velho? Como que eu vou liberar uma bênção para você se os meus sapatos estão furados? Como que eu vou falar de bênção para você se a minha cueca está furada? Como? Não sei porque que o pastor anda de carro novo. É para abençoar a sua vida. Porque a unção que você honra é dela que você recebe. Você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Passei 4 minutos, estou encerrando. Glória a Deus, aleluia. Está consumado. Só que antes de partir, Deus deixa 2 ordens. Deus deixa 2 coisas. Primeiro, Ele deixa o grande mandamento. Grande o quê? Ele diz, amai a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Adoração. Amar o próximo como a ti mesmo. Serviço. Serviço. E ele deixa a grande comissão. Qual é, pastor? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Evangelismo. E ele diz, fazendo discípulos de todas as nações, comunhão. E aí ele diz, ensinando-as todas as coisas, ensino. São as 5 pilares da Igreja Batista Nacional Vinho Novo: adoração, serviço, evangelismo, comunhão e ensino. Deus te deu como sacerdote uma grande comissão e um grande mandamento, e Ele vai te pedir conta disso no tribunal de Cristo. Ser sacerdote tem seus privilégios, mas também, meu irmão, tem as suas obrigações. Você pode chegar diante de Deus, mas Deus vai te cobrar cada coisa que Ele está falando, te dando. Adoração, serviço, comunhão, ensino e evangelismo. Deus vai te pedir conta disso. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Se eu pudesse dar uma aula dessa aqui, eu ficava a noite inteira dando aula para vocês. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Quantos aqui são gratos pela morte de Cristo? Diga amém. Amém. Eu quero concluir dizendo, não seja apenas grato. Não seja apenas grato. Seja participante desta grande obra que começou antes da fundação do mundo. Irmão, essa igreja não começou há 16 anos atrás. Ela começou antes da fundação do mundo. Deus sabia que um dia nós estaríamos aqui. Então não seja só grato, seja participante. Porque assim como Ele restaurou o sacerdócio de Melquisedeque, o universal, que é o seu, Ele também levantou o sacerdócio consagrado, que é o meu. E no milênio, Ele irá restaurar o sacerdócio real. No milênio, Ele terá uma nação de reis e de sacerdotes. Reis que governam,
que exercem poder, que exercem autoridade e que reinarão sobre a terra muito mais do que 1000 anos. Quer reinar? Quer reinar? Não seja apenas grato. Faça parte desta grande obra. Adore, sirva, evangelize, tenha comunhão e ensine as pessoas o caminho da salvação. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Fique de pé, eu quero orar por você. Passei 6 minutos. Vai dar uma aula dessa aqui em 6 minutos. O que eu sugiro para você? Assiste essa mensagem em casa de novo. Essa semana, vai mastigando ela passo a passo. Vai estudando. Você vai ver, irmão, que Cristo não está aqui para brincar. Cristo não morreu de brincadeira. Ele não ressuscitou por brincadeira. E Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Amém? Só existe uma forma de você ter governo. Primeiro, é aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu não vou demorar. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante sua mão, eu vou orar por você. O primeiro passo é entregar a sua vida para Jesus. Reconciliar. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo? Levante sua mão, eu vou orar por você. Deus te abençoe, minha filha. Já vem aqui que eu vou orar por você. Tem mais alguém? Deus vai te pedir conta no tribunal, irmão. Deus vai te pedir conta no tribunal. Não tenha dúvida disso. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Quer reconciliar? Não perca tempo. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Eu vou esperar porque tem mais uma pessoa. Cadê você? Vem. Cristo está te chamando, vem. 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 Mais alguém? Mais alguém? Amém. Amém. Vem, irmãos, vem, porque hoje é dia de ressuscitar. Hoje é dia de, sabe, renascer para uma nova vida. Renascer para um novo tempo. Há mais alguém que quer, sabe, fazer uma aliança com Cristo? Há mais alguém? Eu vou orar por elas. Há mais alguém? Espírito Santo, eu quero orar a Deus por essas irmãs que estão aqui na frente. Obrigado pela decisão que elas tomaram de reconciliar, de entregar a sua vida para o Senhor. Que nessa noite o Senhor possa fazer morada dentro da vida delas. A tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Oh Pai, elas se levantam para viver uma nova vida, um novo tempo e uma nova unção. Deus, eu abençoo a vida delas e eu declaro que elas possam viver, oh Deus, intensamente, até que o Senhor venha. Eu oro nesta noite, eu as abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? A vida de vocês nunca mais será a mesma. Agora começa um outro processo de ser integrado na família. Vocês ganharam um monte de irmãos. Olha o tamanho dessa igreja aí, ó. Olha o tamanho dessa igreja. Então, agora nós vamos cuidar de vocês. Cuidar, ensinar, ter comunhão. Esse é o processo. Bem-vindos à família de Deus. Amém? Acompanhe elas, por favor. Acompanhe ela, por favor, Rosa. Acompanhe ela. Querem pegar o nome e o telefone de vocês. Só queremos pegar. Você está com a bolsa ali? A sua?
Põe ela para sentar aí, já tem o nome dela. Diga para o seu irmão, acompanhe ela lá. Diga para o seu irmão, hoje é dia de festa. Ah, não, irmão, fala para ele assim, ó, hoje é dia de festa. Diga aí, festa, tem comida. Fala para ele, então você vai pagar a minha janta. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Sai para comemorar com alguém aí hoje. Sai para comemorar com alguém. Paga a janta de alguém. Principalmente alguém que você não conhece. Sai com ele. Pessoal do berçário aí, ó. Pessoal do berçário aí, ó, que está conversando. Presta atenção aqui. Vocês podiam pagar a janta de todo mundo hoje. Olha lá o Pedro. Irmãos, coisa boa é ser feliz. Quantos estão aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém? Levante sua mão, quero te conhecer. Deus abençoe vocês, são bem-vindos aqui, né? Marcos, né? Marcos, seja bem-vindo lá. Deus te abençoe, meu querido. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Você que está aqui hoje pela primeira vez, a Ianca está lá fora numa mesa. Você pode passar lá, dar o seu nome para ela e ela vai te dar um presente. Você que está aqui pela primeira vez. A Ianca é filha da pastora Keila Maria, né? Então você pode passar lá fora. Você pode passar lá fora também. Não deixa de dar o seu nome naquela ficha para a gente fazer o voto auditável. Põe a mão no seu coração. Se você está acompanhando alguma dessas irmãs está ali, espere um pouquinho. Elas já estão saindo. Que o Senhor te abençoe. Cadê os irmãos que vão orar? Então vem aqui para frente. Nós vamos combinar assim, ó. Carla. Antes de acabar o culto, quem vai orar, já vem para cá. Não precisa eu falar, porque, pastor, então, antes de acabar o culto, esses irmãos já vêm para criar um hábito. E aí, aqui, ó, pastor Júnior, pastora Michele, Célio. Se você quer oração, não vá embora, esses irmãos vão orar por você. Amém? Põe a mão no coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Se você recebe, diga amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.